Nacional Gás, energia indispensável. Kia e Lifansan Motors, Avenida Ipiranga 7110. GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, nosso Dois Toques desta sexta-feira, véspera de final de semana, e vamos chegando aí à penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Vai chegando ao final e aí as coisas vão se definindo. Grêmio Internacional, jogos que podem definir, principalmente o Internacional, como a vitória diante do Fluminense, a sua presença no G4 com vaga direta para o próximo ano na Libertadores da América. O Grêmio ainda briga, tem o Vitória lá na Bahia, briga para se manter. Hoje ocupa, né, a quarta posição, dividindo com o São Paulo, pontuação igual, mas ficando na quarta posição em função dos critérios. E outros assuntos que vamos tratar no nosso Dois Toques de hoje também. Com a derrota, o Inter está agora a 4 pontos do vice-Flamengo. É isso? Mas ainda pensando em alguma coisa? Eu acho que não mais, né? Mais, né? Bom, de qualquer maneira, os jogos aí que vão definir aí o Internacional que perdeu Leandro Damião e o Renato ainda com aquela situação com o Flamengo, pensando aí se vai para o Flamengo, se fica no Grêmio. E aí? Bom, agora está perto da definição. Esse é o Darcy Filho, animadíssimo? Animadíssimo. Animadíssimo. Fábio Berto. É mais, né? Mas a diferença aí com o Flamengo já é outra, né? Já é verdade. Outra, né? O Inter que não aproveitou aí na última quarta-feira, podendo vencer, mas, bom, será que é um ano bom para o Inter? Encerrou bem? Nossos Dois Toques para CIMER, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação em nossa área, Masal, 60 anos, nossa força e tradição, e Nacional Gás, energia indispensável. Você assiste pelos canais 24, 524 da NET, e aí vamos para o mundo através das nossas plataformas digitais, ao vivo em todas elas. Você tem aí todas as possibilidades através do nosso Twitter, né? Hashtag RDC Dois Toques, o nosso site www.rdctv.com.br, também o nosso YouTube e o Facebook. Inclusive, você manda aí a sua mensagem, importante que você localize a cidade onde você está enviando a sua mensagem, faça a sua crítica, a sua pergunta, interaja e faça o programa conosco. Importante que também você compartilhe, você com seus amigos, para que mais pessoas vão conhecendo aí a nossa RDC TV. Afinal de contas, estamos aí há pouco mais, vamos para o 5º mês, na realidade, aí, da nossa RDC TV. Outros assuntos que nós vamos tratar: o Inter que perdeu o Damião para o jogo contra o Fluminense, Camilo e o André devem ser titulares no jogo contra o Fluminense, o Grêmio que terá o retorno de Kahneman após quase um mês, é isso? Quase 5 um mês partidas fora. E o Renato só deve se pronunciar sobre a renovação após o final do Campeonato Brasileiro. Está perto, né? Penúltima rodada, vemos a última, depois o Renato vai ter aqui se posicionar em relação a isso. Mas o repórter Pedro Oliveira nos traz as informações do Internacional, o dia de hoje do Internacional. O Inter treinou na tarde desta sexta-feira aqui no CT Parque Gigante, visando o jogo contra o Fluminense, no domingo, às 7 horas da noite no estádio Beira-Rio. Os titulares só correram em volta dos gramados e os reservas que treinaram com bola. E a novidade foi o zagueiro Rodrigo Moledo, ele que volta de suspensão e joga contra o Fluminense no domingo, pelo lado bom. E pelo lado ruim, o lateral direito Zeca não deve participar do jogo contra o Fluminense. O meio-campista Patrick não vem tendo boas atuações e deve ser a baixa no time. E aí o meio-campista Camilo deve entrar no time. Com isso, o time do Inter deve ter Marcelo Lomba no gol, Fabiano na lateral direita, Moledo e Cuesta na zaga e Iago na lateral esquerda. Rodrigo Dourado e Edenilson como volantes, Camilo, Nico Lopes e D'Alessandro no meio-campo e Jonathan Alves no ataque, no lugar de Leandro Damião, que desfalca o Inter por conta de uma lesão muscular. E justamente a possível novidade, Camilo, que falou sobre a possibilidade de jogar junto com o time titular. A oportunidade não vai ter data certa, né, para acontecer. Então eu venho trabalhando, como venho todo ano, em algumas oportunidades pude ser feliz. Espero que, se for da vontade do Odair, eu estou preparado para isso. E se não for, eu também estou preparado para entrar no decorrer da partida como vem fazendo. O contrato de Camilo encerra em julho do ano que vem e ele sempre gera interesse de outros times. E Camilo falou sobre justamente ficar no Inter em 2019.
cedo, estou focado nesses 2 jogos. O ano, pelo início, né, só foi um jogo em casa que eu joguei de titular, né, aqui no Beira-Rio. Focado, como sempre, desde a minha chegada. Sou feliz, tenho todo o respaldo de meus companheiros de comissão técnica e diretoria. O Inter vem de 2 derrotas consecutivas, contra Botafogo e Atlético Mineiro. E agora, o que será que o Colorado pode fazer de diferente contra o Fluminense? Camilo falou sobre isso. Acho que continuar o que a gente vem fazendo. Acho que no jogo contra o Atlético crescemos ali na segunda etapa. Tivemos umas boas oportunidades. Continuar mantendo o que a gente sempre fez no Campeonato Brasileiro, né, que é pressionando. E não vai ser pela essa única derrota que nós podemos nos abalar. Com uma vitória contra o Fluminense, o Inter garante vaga direto no G4 da Libertadores do ano que vem. Aí não precisa começar o seu ano mais cedo jogando a pré-Libertadores. Direto do CT Parque Gigante, Pedro Oliveira. Pois é, mas modificações totalmente técnicas, exatamente os 2 jogadores que vinham sendo não, né? 2 técnicas e uma que é a obrigação. Não, em relação ao Iago e o Patrick, né? É que assim, Cadu, eu até te passei esse dado ontem. O negócio é o seguinte, ele tá com E é verdade, quando não estavas no programa, eu deixei até para analisar isso aí, o retorno, né? O Nacional tem um grupo inteiro que retorna. Sim, tem um grupo inteiro, mas o que eu queria dizer é o seguinte, o Iago e o Patrick, eles têm 34 jogos. Ah, perfeito. De 36. De 36 jogados no Brasileiro, sendo que destes, todos foram titulares. Eles foram titulares. Eles jogaram 34 partidas, 34 jogos como titular. O Patrick foi substituído 3 vezes, 2 depois dos 80 minutos e uma aos 15, que foi na última agora, quando o Camilo entrou. E o Iago foi substituído só 2 vezes e também no final das partidas. Ou seja, eles estão desgastados. Mas o Patrick começou a se desgastar no 6º jogo, né? Que a partir do 6º jogo ele já não jogou mais nada. Eu acho que não. Eu acho que ele passou a sentir muito, Darcy, até depois, principalmente com a volta do D'Alessandro, que houve uma modificação, uma mudança de mas então o D'Alessandro também é culpado? Eu acho. Não, vai vendo. Não, eu vou dizer assim, mas o problema do Internacional é falta de qualidade. Não, isso não se discute. Não se discute. Não, vou fazer... É um time mediano, é um time... Mas eu vou dizer onde falta a qualidade. Os gols que o Damião perdeu não pode perder. É de quem não tem qualidade. Pois é, mas por outro lado... Viu como ele defende? Mas por outro lado, Darcy, ele perdeu 2 gols aí, talvez... Não vou dizer que 2 gols perdeu, porque eu não sou profissional, né? Mas nos últimos 7 jogos, a média dele era de 1 gol por partida. E errar é do jogo. Vou dar mais um dado. 2 gols como ele perdeu num jogo é falta de qualidade. Posso claro, fazer mais uma argumentação? Pode, claro. Para completar essa do Cadu, ele tem 10 gols no campeonato. Tá? O artilheiro vai a 19. Ele é o 4º artilheiro do campeonato. Ele tem 10 gols no campeonato. Em 9 gols do Leandro Damião, o Inter não estava vencendo. E todos foram decisivos ou para a vitória ou para o empate. Tá? Fez o gol de 1-0 contra o Corinthians quando estava 0-0. Marcou 2 gols recentemente aqui no Beira-Rio. Contra o São Paulo marcou 2 vezes. Só uma vez contra o Botafogo no primeiro turno, que foi 3-0. O jogo já estava 2-0, ele foi lá e fez o terceiro. Algum de pênalti, não? Teve um de pênalti, se não me engano. Aquele contra a Chapecoense ele errou. Ele errou com a Chapecoense. Então aumenta a falta de qualidade. Até foi ele não pode, o Damião não pode ter ninguém na frente dele. Se tiver alguém na frente dele, ele faz o gol. Se não tiver ninguém, ele erra. Mas eu acho que se ele não é um excelente, um extraordinário centroavante, a carência que se tem de centroavante, ela é grande, né, Darcy? Não, ele só joga no custo-benefício. Ele só joga no Internacional. Eu entendo que Não, desculpa, Cadu. A relação custo-benefício não é ruim. Ele custa 600 mil, Cadu. E não joga, Cadu. Fica fora. Tudo bem. Fora do hoje jogo, eu vou adaptar. Não é tão ruim Ele... hoje porque o Santos paga um percentual. Mas a partir de janeiro, se o Inter tiver que bancar esse salário, é alto. É alto. Eu entendo que o Darcy está querendo dizer, e disse com todas as letras, o Internacional chegou onde chegou porque o Campeonato Brasileiro, com todo respeito, né, a gente já debateu e analisou isso tantas e tantas vezes, é de muito baixo nível. Tu tira, vamos parar tira a questão do elenco tu insiste com isso aí. Mas esse é o nível do futebol brasileiro. Os melhores jogadores estão fora. Então, agora está saindo o Everton.
Então, não é o de baixo nível, é a realidade do futebol brasileiro. Sim, a realidade Mas a do realidade futebol brasileiro não é boa. É o quê? Não, isso é outra coisa. Não é boa, Ela não é a realidade do futebol boa, brasileiro. mas é a realidade. Tá bem. É a Aí realidade. o nível não é bom. O ponto a ser abordado Mas é que é o se que o Internacional entrar para o ano que vem com essa base de time, sem laterais, o Internacional não acertou o lado direito, nem com o Fabiano, nem com o Zeca. Aí esse projeto que o Zeca agora, com a pré-temporada, possa vir a ser o lateral dos sonhos, enfim. No lado esquerdo, o Iago está 7, 8, 9, 10 jogos, sei lá, que ele não consegue entrar em campo. Ele entra em campo, farda, mas não... Mas ele, E aí, ó, numa conversa com o autoavalia- Wendel, Pois é. faltando 2 jogos para terminar o Não, campeonato, mas conversa com vem ele. cá, Então, se o Fábio. Internacional for para Libertadores Fábio, com só um esse pouquinho. grupo, Mas aí vem o com o encontro centroavante que o 600 mil... Mas é o encontro que o JB, ao encontro do que o JB deu essa informação. Ele e o Patrick participaram de 34, de 36 jogos. E Não quer dizer que isso aí não tem acha que desgaste. esse é o nível Tu não do quer um futebol desgaste brasileiro? disso? A gente vem aqui sustentando há 3 anos que o Grêmio é o melhor time do futebol brasileiro. E caiu, A gente destaca e caiu. o Palmeiras. Sim, mas caiu E caiu existem por quê? ciclos, Porque perdeu jogadores. E também já se analisou Porque isso. perdeu jogadores. Mas o Cruzeiro foi bicampeão consecutivo de Copa do Brasil. Não, mas sem um time O Internacional espetacular. jogou de Palmeiras- domingo Não, a mas domingo o o ano O Corinthians inteiro. foi campeão brasileiro no outro ano. Eu acho que essa Com 2 crise- jogadores. porcaria de O Corinthians foi campeão com o Rodriguinho e o Jô. Tirou os Com o dois. Emerson acabou. Sheik O jogando na frente. Internacional jogou de domingo a domingo. O que nós temos que ver é o seguinte, então não tem que estar cansado, o que tem que ver é o seguinte, ó, por exemplo, perguntei para o JB, antes que eu não sabia onde é que andava o cara, onde é que anda esse rapaz que o Grêmio trouxe do Corinthians? O Juninho Capixaba, tá na Tá reserva. Aí, Corinthians resolveu que a lateral esquerda é depósito de jogador de futebol aqui no Não, Rio Grande mas do Sul. o Wendel saiu do Fluminense, que o Corinthians, esse menino aí, que já foi até negociado, que era o... O Arana, Guilherme Arana. Aí, Não, abriu- não, não. E Sim, o mas Inter- o Arana o jogou, Inter o Arana, buscou- o Arana entrou porque o Wendel estava jogando muito, é isso? Não, o Arana Não, entrou não, porque o Wendel é ruim. Não. O Wendel tinha moral. Ontem mesmo conversei, o presidente Marcelo Medeiros já gravou hoje uma entrevista para uma emissora do centro do país, para a ESPN, vai falar no Bola da Vez, é sábado, eu acho que repercute. E aí eu conversava com o Jorge Nicola e ele disse, o Wendel tem moral aqui. O pessoal do Corinthians gosta dele. Só que aí tem um detalhe. Por isso que liberou. O Inter não pegou de barbada. O Inter pagou 3 milhões e meio de reais e o salário dele era 160, o Inter ofereceu 280 e o Corinthians não quis bancar. Porque 280 para um lateral esquerdo, olha, tem que ter, isso é uma outra estômago discussão, para pagar. isso é uma outra discussão. Só que eu acho que a campanha do Internacional, ela não pode sofrer a crítica que vem sofrendo. A campanha do Internacional, ela é muito melhor do que se poderia imaginar. Lógico, Mas por quê? exato. Porque, olha aqui, o time do Internacional, que jogou o último jogo ano passado, ele mudou em 9 posições. Se o Internacional não tivesse mudado, o Internacional estava disputando com o América, que chegou na frente dele, estava desse E ano como é que disputando com o mudou, América. Garcia? Mudou porque o pneu com o carro andando. Não, mudou, em não, pleno não. campeonato. Ele começou o campeonato esse ano, se organizou todo ano. E vou dizer o seguinte, para o ano que vem, o Internacional precisa mudar no mínimo 6 posições na sua equipe. Mas o Internacional Não tem... fez uma leitura correta. Correto. do O Grêmio, para o ano que vem, precisa mudar 4 Mas posições. o Internacional para tem melhorar. essa consciência, o Grêmio também. O Odair, no último jogo, foi no jogo do domingo, foi contra quem, JB, me ajuda? Foi contra... Domingo? A derrota para o Atlético. Ah, não. A derrota... Não, no domingo anterior, foi um jogo em casa. Que eu acho Seu que foi... Paraná? Não, Vitória, não. Vitória, foi do quê? Tá, Bom, não interessa. Foi Uma o... outra O coisa. Paraná é o Não foi contra o Paraná, não. Foi contra... Deixa eu tentar lembrar último aqui. jogo. Contra... Não, a produção nos ajuda aí, mas não é a questão de jogou contra quem. Na coletiva, o Odair foi bem claro que o Internacional já estava planejando a próxima temporada, que o Internacional já sabia as deficiências. Ele até fez referência ao Rodrigo Caetano, não estou fazendo planejamento, Rodrigo Caetano, até disse, olha, com o Rodrigo Caetano, que é o maior e melhor, se não o melhor e o maior, é um dos melhores para não gerar ciumeira, do que o Inter precisa, do que o Inter tem que fazer para a próxima temporada. Tudo Isso bem, aí- tudo bem. isso Só que aí eu tá peço, bem. eu peço Foi pra contra o só- América Mineiro, tá América. certo, tá Isso certo. aí tá América bem. Mineiro. Só que tem que fazer, não adianta ficar esperando. Ficar esperando e não contratar. Que o Rodrigo Caetano, ele é maravilhoso. Claro que é, mas não tem ninguém melhor que o Rodrigo Caetano em lugar nenhum no Brasil. Não tem. Não tem. O Rodrigo Caetano é ótimo. Agora, Quem é que montou esse time do Flamengo? tem que deixar, foi o Rodrigo Caetano. Rodrigo Caetano. então. O Pelaipe estava lá antes também, deixou alguma coisa pronta lá. Também, mas o Pelaipe foi campeão da Copa Tudo bem, do mas Brasil. aí eu peço o gancho. Tu tem aí no teu script uma declaração do Rodrigo Caetano, eu já vou dar o crédito, Então, inclusive. Lê essas aspas aí, por favor.
Leia. Rodrigo Caetano diz que quem trabalha no Internacional não pode se contentar com a disputa de vaga na Libertadores. Perfeito. Perfeito. Ele não tá montando Mas o ele time tem da que avaliar o que ele Libertadores tem, ainda. né? Hã? Por que ele não está montando o time da Libertadores? Ele está esperando acabar o campeonato? Não, mas ele tá montando o Mas ele tá bastidor. montando. Não, ele tem que Mas quem montar, são? ele tem que montar para o ano que vem. Mas o eu não repórter consigo vai ver bem como- informado, como diz o Mas Cadu, como e é que o tu vai repórter- anunciar? Mas como é que tu vai anunciar? Certamente nesse planejamento tem jogadores que estão em outro time. O JB deu a informação que teve um jogador do Cruzeiro que já foi procurado pelo Sim, Internacional. o Bruno Silva. Agora, Como é que tu vai Que anunciar não se o joga, campeonato tem que andamento? saiu do Botafogo, Só não que joga no o Cruzeiro. É outra coisa. O planejamento então. todo do Inter passa pela venda do Dourado. E aí, o Cadu, eu começo a rir porque, desculpa, com todo respeito, eu ouvi que o Inter gostaria de receber 15 milhões. É que eu gostaria de namorar Gisele Bündchen. Não, sou muito bem casado. Tu é bom em 15 milhões, tu me ofereceu quanto? Que o Inter, de reais, 15 milhões de reais. Tu é bom em que o Inter milhões? gostaria de 15 Mas milhões de baixou, euros. mas não era 100? Não Não foi ia 100. sair por 100 milhões Não. o Dourado? uma vez 15 aí? milhões de euros pelo Dourado. Cadu, o Dourado tem 25 anos, Cadu. Não dá, tem 24, vai fazer 25. O Luan, 15 o de euros Luan, não dá. O Não Luan, pega que isso. tem muito mais prestígio do que o Dourado, não é vendido por esse valor. Eu tinha informação, e o Dourado, em relação ao Dourado, lá, algum tempo atrás, do ex-procurador, do ex-empresário do Dourado, que agora está com Gilmar Veloz, que houve uma proposta na metade do ano, do futebol árabe. Eles chegaram a 7 milhões de euros. 7 Mas milhões de quem? euros. O Mundo Árabe. O Mundo Árabe, Trazida pelo perfeito, Magrão, perfeito. ex-volante do próprio Isso, Inter. isso, Só que o problema, Cadu, o Mundo Árabe paga isso. O Hertha Berlim estava no Botafogo olhando no camarote um representante do Hertha Berlim. Tu acha que o Hertha Berlim vai botar 15 tudo de bem. euros nele? Pode ser. Não vai. E aí o planejamento do Inter passa por ganhar dinheiro. Por quê? Mas o a ano passado deu informação é 62. para o futebol turco, para a Turquia. O Galatasaray. Dourado, com o número de Agora vezes Galatasaray. A informação Com o é do... número de Contra o vezes- Botafogo tinha um cara do O Hertha número de Berlim. vezes que já foi oferecido e ainda não foi negociado, eu não acredito em qualquer possibilidade de negócio com o Dourado. Vocês me desculpem. Não. Desculpa. Eu Mas não que eu A quero dizer o informação seguinte- foi dada, só para concluir, ou seja, chegaram a 7 milhões. E o Internacional não abriu mão do jogador naquele queria ser momento, porque campeão. projetava o Campeonato Brasileiro. Agora tem o- Eu até questionei o Baidé, mas como é que vai ficar o jogador, como é que fica a cabeça do jogador tendo uma proposta dessa não sendo negociada? Não, ele entendeu e aceitou. E eu também, para Até não porque entrar era no o árabe, conflito. era mundo árabe. Claro. Só que o Baidec é o risco do empresário, né? Porque daí acabou o contrato com o Baidec, ele foi pro Gilmar Veloz, o Baidec agora não ganha mais nada. E poderia ganhar dinheiro. Mas a O informação Gilmar via Veloz Gilmar tem mais Veloz- mercado. Tem mais mercado. Gilmar Veloz tem mais mercado Sim, do que o até Baidec. porque o empresário também do Tite, do Pato, Não, técnico, e todos os jogadores, Everton. a maioria dos jogadores hoje quer se encostar no Gilmar Veloz porque ele é o técnico, ele é o empresário do técnico da seleção brasileira. Essa é a verdade, acho que é a realidade, diria Emílio Peronde. Olha só, Cadu. Só repetir a informação. A negociação dele é com o Galatasaray, com o futebol turco. Tá. Aí do já é Rodrigo melhor. Dourado, do Futebol Rodrigo turco- Dourado. Já Futebol paga uma turco grana. já melhorou um pouquinho. Já paga uma grana. Sobre essa questão da montagem do elenco, eu recebi até uma informação, não consegui confirmar, eu estou atrás disso, que o Inter teria gasto só 4 milhões de reais investidos nesse elenco atual, porque não tinha como bancar. Então paga um salário maior, vai tentando verdade. trazer o Não, jogador. como é que o Internacional Nesse ano. jogadores que estavam no mercado, disponível, que Pelo vieram salário, tudo na mas base o do salário. salário é Na base alto. do salário. O salário é alto. Jogadores que foram estrelas na Ponte Preta e no Sport Recife. Claro, mas é verdade, cara. Mas é verdade. Mas era a viabilidade. Mas é a Era a viabilidade. Só que tu tem que viabilidade. dizer, é a viabilidade. E nessa mesa, eu até gostaria de dar o crédito, porque foi para o Zé Alberto Andrade essa entrevista, no programa Cardápio do Zé, que o Rodrigo Caetano falou isso, e ele disse textualmente para a gente, eu até encontrei o Rodrigo Caetano na Federação Gaúcha essa semana passada, e ele está sempre em movimento, trabalhando pelo Inter, e ele disse textualmente que quer renovar com os 4 jogadores, Wellington, Silva, Damião, Fabiano, tem mais um que acaba o contrato agora, Wellington Silva, Damião, Fabiano e o Rossi. Os 4 jogadores o Inter quer contratar. Pois é, mas desses 4... Mas Sim, isso se o faz, mas Rossi é um jogador interessante permanecer. esta é a diferença de um dirigente, embora executivo, para um dirigente que ou é político ou é um executivo comum. Ele já não, nós temos tais jogadores para negociar, podemos, quem sabe. Esse aí não, nós queremos continuar. Ele não desprestigia o seu recurso, o seu produto, o seu material, ele valoriza. Então, é isso que faz o Rodrigo Caetano. E acho que está certo.
Mas alguém não Quer ver uma faz coisa? aqui? É o que seu material é A insuficiente hoje. maioria não faz. O Roberto Melo deu uma de pato novo, terminou o último jogo, agora ele disse, não, agora vai pagar o pato, o Atlético. Como é que vai dizer que vai pagar o pato, rapaz? Como é que vai dizer um troço desse? Vê se o Rodrigo Caetano diz essa bobagem. Mas o Levir disse que não levou isso para dentro do vestiário. Disse, não, futebol não tem mais isso. Isso só não, se levar mas o Levir... para dentro do vestiário. O que eu duvido que levou. Claro que levou, evidente que levou. O Levir viveu muito tempo fora daqui, então ele talvez até nem deve. Mas os jogadores entre eles, claro que tu está vendo toda hora que eles saem de campo um alfinetando o outro. Sem uns que saem agradecendo a Deus. Toma 3-0, diz, não, muito obrigado a Deus pelos 3-0 que levamos e tal. Tem esses caras que fazem isso também, né? Mas a verdade é... Mas uma coisa é certa, o Inter com essa vitória, uma vitória do Vasco, né? Uma vitória que foi boa para Grêmio e para Inter, né? O Grêmio que se manteve aí, não perdeu a 4ª posição, ficando à frente do São Paulo pelos critérios. E para o Inter essa vitória foi importante, porque o Inter apenas com agora uma vitória diante do Fluminense está definitivamente entre os 4, independente do resultado da última partida, que é contra o Paraná. Foi o melhor né? de tudo para o Nenê, botou o Nenê no lugar dele. Porque o Nenê sacaneou o Vasco, foi para o São Paulo, se achou, derrubou o Diego Aguirre e agora está correndo atrás, apanhou do Vasco de novo e está sujeito a não classificar. Pois é, mas ele disse que não, ele disse que ligou inclusive para o Diego Aguirre, até após a saída, a demissão. Eu conheço gente que anda com 2 tipos de mensagens no bolso. Uma de pêsames e outra de cumprimentos. Conforme a situação, ele entrega uma. Para com isso. Vem cá, JB, o Fluminense veio com o time reserva, vai poupar? Não, mais do que porque isso. Porque a derrota de ontem ficou perigoso, 4 né? pontos do Z4. Ficou perigoso. A 4 vem com o time com o que tem de melhor. O problema é que o que tem de melhor do Fluminense não é bem o melhor. O ataque não faz terrível. gols. O ataque do Fluminense não faz gols, Cadu, há 31 dias. Depois que saiu aquele guri... É o Pedro. Há 31 dias. Só que aí tem um detalhe importante. O presidente hoje quitou os salários. Estava atrasado. Quitar salário no dia 23 de novembro Mas é aí melhor, serve né? vale tudo. Aí vai mas agora é o é desespero. Não, eu agora sei, agora é o Cadu. desespero. Ele tá tentando, mas assim, o quinto dia útil foi o quê? Dia 6, 7? Sobre Mas o pior de tudo, é o Grêmio estar na mão do Vitória. Já pensou se o Vitória ganha do Grêmio? O Vitória, o ano passado, desclassificou o Internacional e esse ano desclassifica o Grêmio. Mas que loucura isso. Estamos O na Vitória desclassificou esse ano o Inter da Copa do Brasil. Esse ano, sim, mas o outro ano lá com o... Sim. Estamos com o Argel. nas mãos do Vitória. Mas o Internacional, aí que me assusta, né, JB? Quantos jogos do que o Fluminense? Não, há 31 dias o ataque não faz gols. Bom, Aí é que assusta, porque o Internacional é o rei, de ressuscitar. É o rei mas de ressuscitar. aí está a constatação do filósofo contemporâneo Celso Roth. Quanto mais tempo sem vencer, sem fazer gol, mais próximo tu está de vencer e de fazer. Esse é o nosso Celso Roth. É o nosso Celso Roth. Não, há 31 dias, eles ontem tomaram 2-0 do Bahia, que é um time ok, nada demais. Embora o Anderson tenha dado as suas melhoradas lá. Estão a 4 pontos do Z4. O time tá... Eles têm um lateral muito bom, que é o Ayrton, que eles estão tentando rifar, doando por 4 milhões de euros, que seria um valor baixo, mas que eles estão tentando vender para pagar as contas. O presidente já pegou o empréstimo recentemente para quitar os salários no meio do ano e agora pegou novo empréstimo, conseguiu um dinheiro, sabe-se lá de onde, e pagou os salários que estavam atrasados hoje. O Eduardo diz aqui, ó, bem diferente, o Vitória rebaixou o Inter, simples assim, né? Na verdade, quem se rebaixou foi o Inter, né? O Inter que se rebaixou, né? Fez parte do contexto. O contexto foi todo encaminhado para esse lado aí, não adianta nada. Com a participação do Vitória. Caso Pneus, 50 anos de qualidade, lá que você faz a revisão do seu carro, né? E aproveita as promoções que você tem sempre lá para troca de pneu. O pneu está careca, está ficando desgastado, né? Então passe lá, faça a sua revisão e também aproveite as promoções que você sempre encontra lá na Casa Pneus. Avenida Ceará 1055, o telefone estava aí na tela para você também. Nossos 2 toques para a DD Internacional, que é o novo participante no mundo do esporte, agregando qualidade e inovação para o mundo do futebol, promovendo serviço exclusivo, gerenciamento e consultoria. DD, competência, confiança e transparência no marketing esportivo, criação de marca para jogadores, clubes e patrocinadores. Seu carro toca aquela batidinha ali, aquele amassadinho na porta, no paralama, no para-choque, que incomoda, você olha, coisa chata, né? Então você resolve isso lá no Martelinho de Ouro.
Fica na Euclides da Cunha, 309. Contato pelo telefone aí, 33, código de área 51, né? Porto Alegre, 33 15 21 60. Liga, passe lá, fale com o Marcelinho e lá no martelinho de ouro você arruma aquela batidinha chata que incomoda aí no seu carro. Tá certo? Vamos para o rápido intervalo, voltamos depois falando do Grêmio, que tem o Vitória lá na Bahia. O Grêmio precisa definir também aí com o Vitória a sua participação nos 4 primeiros do Campeonato Brasileiro para ter vaga direta na Libertadores do próximo ano. Já voltamos. (21h29), estamos voltando com o nosso Dois Toques desta sexta-feira, hoje com o Darcy Filho, Fábio Berti, JB, João Batista Filho. Você nos assiste nos canais 24 524 da NET, para as principais cidades do nosso estado, do Rio Grande do Sul, mas para o mundo vão através das nossas plataformas digitais, ao vivo em todas elas. No Twitter, hashtag RBC Dois Toques, nosso site www.rbctv.com.br, no YouTube e também no Facebook. É importante que você compartilhe aí. Tem problema no microfone aqui? Não tem meu não tem problema. Tá bom meu microfone ou tá ruim? Tá nós falamos por ti aqui. Então, eu chamo a matéria do Grêmio, então. Posso ser? Matéria do Grêmio. Aqui, ó, vem comigo aqui, ó. Vamos lá, vamos ficar atento. Aqui, ó, matéria do Grêmio falando sobre Grêmio e Vitória, mas principalmente o Kahneman, que está de volta depois de um mês sem atuar pelo Grêmio. A partida contra o Vitória no próximo domingo vale muito para o Grêmio. Se vencer os baianos fora de casa e o São Paulo perder para o Sport, o tricolor termina a rodada matematicamente garantido na fase de grupos da próxima Libertadores. O Grêmio já está na pré-Libertadores e o objetivo maior nosso agora é colocar o Grêmio no G4. Por outro lado, uma derrota, combinada com uma vitória dos paulistas, deixa o Grêmio fora do G4, a um jogo do final do campeonato. Continuamos dependendo de nós. Se nós conseguimos 2 vitórias nos últimos 2 jogos, acho que temos a vaga, mas, repito, vamos tentar fazer um grande jogo domingo à tarde para tentar manter essa vaga na Libertadores do ano que vem. Para a partida, Renato não terá Matheus Henrique, suspenso com o 3º amarelo. A tendência é que Maicon retome seu lugar no time. Na defesa, a boa notícia é o retorno de Kahneman. A última partida em que jogou com a camisa gremista foi há quase um mês, no dia 27 de outubro, na derrota para o Sport na Arena. Feliz de voltar aqui com meus companheiros. A verdade é que é muito bom voltar, assim que vamos tentar fazer um grande jogo contra Vitória, assim que tentaremos fazer ter uma boa tarde lá no norte do Brasil. O Vitória, adversário do domingo, está na luta contra o rebaixamento. Vitória vai tentar ganhar o jogo para não ser rebaixado. O Grêmio vai tentar ganhar o jogo para garantir uma vaga no G4. Uma derrota para o Grêmio decreta a queda do time baiano para a Série B. Vamos procurar aproveitar esse desespero da equipe do Vitória, né? Principalmente a parte psicológica deles. Mas o objetivo do Grêmio é jogar e ganhar os 3 pontos. Sabemos que eles estão numa situação muito delicada, muito difícil. Mas nós temos nosso campeonato também na parte que vamos tentar classificar dentro do G4 para ter essa vaga na Libertadores. O elenco gremista segue no Rio de Janeiro e é no CT do Fluminense que Renato prepara o time para domingo. O provável Grêmio para enfrentar o Vitória tem Paulo Victor no gol, Leonardo Gomes na lateral direita, Jeromel e Kahneman na zaga e Cortez na esquerda. Meio campo com Michel, Maicon, Ramiro, Jean-Pierre e Everton. Jael no ataque. Então, a verdade é que é um jogo muito importante, da mesma importância que eles, então vamos tentar de conseguir os 3 pontos. Sabemos que vai ser um jogo difícil, mas vamos tentar fazer nosso trabalho. A gente vai tentar buscar esses pontos que vai colocar o Grêmio na Libertadores direto. Pois é, que foi esse ato. Agora já voltei, já estou no ar de novo, que nem dizia o nosso amigo querido ex-presidente. Tirar do ar, rapaz. Vou te deixar no ar, rapaz. Voltei pro ar, rapaz. Grande o nosso ex-Peronde, né? Ex-presidente Peronde. Esse ato falho do Kahneman dizendo que este ano não vamos conseguir nem. Mas o Grêmio conseguiu 2 títulos. Aí é que tá, Cadu. Está falando da seleção argentina, eu acho. Não. Eu quis destacar essa frase porque nessa mesma entrevista que a gente estava vendo ali,
Em certo momento, a Carol Patati, que é repórter gaúcha, disse, eu estou fazendo uma reportagem sobre o Renato, o Rio de Janeiro, quanto que o Rio de Janeiro pode atrair o Renato. Aí o Kahneman falou, todo mundo gosta do Rio de Janeiro, aqui não gosta. Ele disse, mas a gente quer que o Renato fique aqui. Mesmo que esse ano a gente não tenha conquistado nenhum título, estamos no G4, fomos às quartas da Copa do Brasil, a semifinal da Libertadores. E aí eu me toquei assim, cara, o Grêmio ganhou 2 coisas esse ano, mas eu concordo com o Kahneman. E eu acho que isso, Cadu, mostra o pensamento dos jogadores. Claro. Eles sabem que gauchão e Recopa não vale para nada por nível que o Grêmio alcançou. O Grêmio tem um nível de exigência superior. E esses caras são inteligentes o suficiente para entender isso. Se o Renato fosse ficar no Grêmio, ele já teria dito, olha, fiquei. Porque pelo que eu li, não, aí tu pode confirmar ou não, tu acompanha mais esse número. A proposta feita para o Renato é de 13 milhões de reais por um ano, é 1 milhão e 300 por mês. Do Grêmio? É. A do Grêmio é de 7 milhões de reais em salários, 13 milhões em luvas, isso somando e dividindo dá 833 mil mensais. Não, eu digo, o total é 1 milhão então. 833 mil. Ele ganha 700 e ganha 833. Quer dizer, o Fábio vai. 1 milhão e 300 é a proposta. Ele ganha 700 hoje. 1 milhão e 300 é a proposta do Flamengo. Flamengo. Então ele vai para o Flamengo. 20% de aumento. Porque ele vai ser simplesmente com esse salário o treinador mais bem pago da América. No Rio, onde ele quer, no Flamengo. Ele não vai para lá. Eu até achei que ele ia ficar aqui, porque pelo valor que, se é desses 13 milhões, ele fica aqui, porque por mais que ele goste do Rio e tal, 13 milhões são 13 milhões. Agora, na cidade que tu ama, que tu adotou como a tua cidade, 13 milhões, E eu acho que toda essa situação que ele está criando, ele está criando um fato até porque já tem muito torcedor do Grêmio desgostoso em relação a isso. Não, ele que vai embora, depois volta. Mas o torcedor é cíclico, né? Tudo bem, mas ele está criando um fato. Acho que ele está criando um fato exatamente. A torcida do Grêmio já xingou o Filipão, já xingou o Espinosa. O Renato não vai ser diferente. Não, e vai voltar, depois volta. Mas não vai ser a maioria, né? Não, é um número. É meia dúzia de cuspidor aí que é um pouco mais do que meia dúzia. Ô, Darcy, mas olha só, desculpa te interromper, mas... não botaram a estátua dele ainda lá. Mas eu não sei se lá dentro do Grêmio também não tem quem não queira. A oposição contra o Renato é muito mais forte dentro do Grêmio do que dentro da torcida. Na proporção. A estátua atrasou. Porque eles estavam fazendo alguns moldes e não estava tão correto quanto a estatura do Renato. Estou dando a versão oficial. Sim, claro. E aí ela atrasou, deve ficar para depois. Mas ele entrou no último estágio e tem mais 2 meses. No final de dezembro. Mas não tem nada a ver com. Tudo bem. Não, mas Cadu. A permanência dele. Não pense o Renato. Não tem mais ajuda. Não pense o Renato que acertando com o Flamengo ele vai jogar o futevôlei dele tranquilo com o Djalminha lá em Ipanema como ele faz. Porque aí ser técnico do Flamengo é diferente. Não, mas tudo bem. Mas acho que os caras não vão cornetar? Lá no Rio ele é mais um. Aqui ele é Deus. Essa é a diferença. Cadu, o Darcy... Me honra o equívoco. O Darcy, ele não vai ser parado, ali quando tiver tomando o chopp dele ou num restaurante. Ele não vai ser parado porque lá os caras estão acostumados. Mas nem hoje ele tem lá, ele tá lá fazendo futebol, daqui a pouco aparece um gaúcho. Os caras que vão ver o Renato na praia são os gaúchos. Cara. Tudo bem, só que assim, o Darcy... A gauchada que vai lá. Promessa, vamos lá de bicicleta. Ele perde a final da Taça Guanabara. O problema é que o Flamengo não vai perder a final da Taça Guanabara para ninguém, né? Porque os outros times do Rio... Mas aí não é só no Flamengo, é qualquer clube que eu sei, mas ele perde pro Botafogo. Ele no dia seguinte não pode dizer nada. Ele não vai que uma coisa... Mas isso é em qualquer lugar. Só que ele perde aqui e vai pro Rio, não tem problema nenhum. Vem cá, estou falando de dinheiro aqui também, tem que faturar, né? Então, me derrubaram, me tiraram aqui caiu... Eu já tenho um suspeito. Minhas pilhas aqui caíram, fiquei sem pilha. Pilha no meu microfone, né? Então, nossos 2 toques para a Tubolândia, componentes eletrônicos, centenas de ofertas que você tem na Tubolândia. Tem o site também, pessoal, aí de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, no site também tem, direto na Alberto Bins 533, onde fica a Tubolândia. Nossos 2 toques também para a Baidog, também na linha automotiva aí agora, né? Tudo multimídia para todos os tipos de carro. Tem o site, pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, 3 endereços aqui em Porto Alegre. Na Benjamin Constant, 1315, quase esquina ali com a São Pedro, um baita de um showroom espetacular, Avenida Ipiranga 5.800 e a nova loja agora na Avenida Icaraí, aqui na Zona Sul de Porto Alegre. Também para a Multissom. Na Multissom,
sempre uma loja bem pertinho de você, né? E aí você adquire as promoções pagando o crédito fácil da Multissom, que você paga em 15 vezes nas lojas da Multissom. Eu tinha esse sentimento aí que o Renato ficaria, né? Mas depois, até pelas próprias declarações dele, parece que o caminho dele é outro. E tem outra questão também, né, Darcy? O que ele vai ter no Flamengo? O Flamengo, o ano que vem, é um dos clubes com superávit, né? Vai ter dinheiro para contratar, já contratou esse ano os grandes jogadores. O Grêmio também vai ter dinheiro. Mas aquele tambor, aquela loucura do Flamengo, e eu acho que ele vai medir muito isso aí, né? Porque uma das conversas que ele teve com o presidente Romildo foi exatamente isso. O que eu vou ter ano que vem? Mas será que lá ele vai poder indicar jogador? Eu quero isso, como ele faz aquilo? A questão, o Renato, eu sei que todo mundo gosta de dinheiro e tal, mas o Renato está numa condição, porque foi essa brincadeira com o Cadu que eu brinquei com ele, se ele queria 15 milhões emprestados, que foi o que o Renato ganhou nas 2 últimas temporadas aqui. Ele já tem uma fortuna, ele já está rico, e é mérito dele, ele merece isso. Não, pra ti, né, JB? Pra ele talvez não, né? Talvez ele. Mas é que, tudo bem, Cadu, só que assim, parece que a gente está falando que... Até porque ele diz o seguinte, eu quero trabalhar até os 60 depois me aposentar. Eu sei, só que parece que a gente está dizendo o seguinte, que o Renato vai ganhar um salário mínimo aqui em Porto Alegre, se for para lá vai ganhar R$1 milhão. Não é isso, os salários é maior lá, mas são mais ou menos parecidos. Para mim, o que vai pesar é o Grêmio, ano que vem, vai montar um time competitivo para ele, vai entregar um time para ele ser campeão de novo. Eu te garanto que ele nem estaria pensando se ele tivesse um centroavante que estivesse fazendo gol, o Arthur ainda com ele, não estou dizendo que foi errado da direção, mas se ele tivesse um timaço... Vai perder o Everton agora, vai perder o Everton no final do ano. Lembra do ano passado a entrevista que ele disse, ainda não bati no teto. Ele disse que ainda não tinha batido no teto. Esse é o detalhe. Marinho, acontece que André... o Marinho veio na negociação do Arthur. Ele não podia fazer nada. E o outro jogador que veio, que ele não quis, mas trouxeram, foi o Beto da Silva. Os outros todos ele teve participação e definiu. Este é um problema. É que o Renato, ele é bom treinador, ele é um cara vitorioso, ele comanda, as pessoas respeitam, ele fala, todo mundo segue, ele é um ótimo treinador de futebol. Porque o time do Grêmio é um time de futebol. Tem conjunto, tem... Agora, não pode deixar o homem correr sozinho. Se tu largar o homem para correr, ele já deu provas que ele tem alguns equívocos importantes. Será que isso ele vai ter lá no Flamengo? Talvez no Flamengo não tenha. Mas é por isso que aqui no Grêmio ele corre solto por isso. Porque ele tem aqui... Por exemplo, ele já contratou aqui o Clementino. Mas deu certo. Não. Ele contratou aqui... Posso te dar... Desculpa te interromper. O Clementino tinha uma coisa muito engraçada. Quem é repórter que passou por isso? Tu, na época, não tinha ainda os celulares tão evoluídos assim, mas tu já tinha o BlackBerry, lembra? Sim. Aí, o Grêmio, 47 do segundo tempo, 46 do segundo tempo, chegava uma notificação de e-mail, tu abria, era o assessor, o Clementino, lembra que ele estava fazendo um gol por jogo naquela reta final, não jogava nada, mas estava fazendo um gol por jogo. Chegava o e-mail da assessoria de imprensa do Clementino com declaração do Clementino e tu no pátio do Olímpico olhando o Clementino no jogo ali, e o cara já fazia, porque daí ele já, imagina a imprensa, os sites e tal. Acabou o jogo, ele já metia a matéria. Aí tu passa pelo o Clementino, esse lateral direito que está aí hoje, que veio do Vasco. Aí tu pega o Jael. E aí tu vai atrás, cara. O Cícero, ele traz muito mais jogador. Lá atrás ele contratou o Gilson lá atrás. O Gilson, ele vale muito mais para os jogadores que ele confia e que passa pela possibilidade de acertar do que pelo acerto. Mas ele tem essa característica, esse estigma. Não, vem pro Grêmio eu recupero. Foi o caso do Cortez. Sim, mas não foi o caso, mas não foi o caso do Carlos Alberto. Então, é que não pode deixar ele correr frouxo. Lá no Flamengo ele vai ser a mesma coisa. Tu acha que lá vai ser a mesma coisa? Não, mas eu estou dizendo... Não só agora, não. Não, eu estou dizendo o pacote é completo. Lá no Flamengo ele vai ter a mesma. Só que lá o Carioca eu não quero usar a expressão mais malandro nem mais esperto, porque o Renato vai entender, entendeu? O que é isso para o Carioca e o Carioca vai entender. Nós, cariocas, entendemos tem muita chia dela. O que significa esperto, essa coisa toda. Que é uma característica do Carioca. A pessoa lá é animadíssima. Eu sou de cascadura, então eu entendo isso aí, eu sou da gema, então eu entendo isso com naturalidade. Aqui, se tu falar que o cara é esperto, isso aí, o professor Antônio Lopes falava esperto, os caras ficavam loucos.
Lá no Rio de Janeiro, os caras são mais espertos. Então eles não vão deixar o Renato correr tão frouxo como o Renato corre. Olha aqui, mas essa questão do Cristiano aqui também ela é interessante. Ó. Aí ele coloca o Cristiano Rocha. Quais seriam as opções para o Grêmio saindo do Renato? Pois é, eu acho que essa é uma grande preocupação. Essa é uma grande preocupação do presidente Romildo. Hoje teve uma informação, se não me falha a memória, do Jeremias Werneck, que é super bem informado, mas dando conta de que o Grêmio já estaria chateado com a demora do Renato. Eu tenho a informação que é só depois do Brasileiro, que ele não vai responder agora. Ele já deixou claro com tudo isso. E Primeiro ele quer definir a posição do Grêmio no Campeonato que o Thiago Nunes, que é gaúcho de Santa Maria, conheço ele, é um cara fantástico, muito bom treinador. É o treinador. Conheço Tá ele aí do a União campanha com o Frederiquense, lá atrás. Tá aí a campanha com o Atlético Paranaense. No Atlético Paranaense, que o Roger Machado estaria cogitado, Também estaria seria. sendo olhado, tá? E que teria um terceiro nome que me falha a memória. Não. O Cuca vai parar agora. Acho que vai parar no Cruzeiro. Carilli. Carilli é o terceiro. Carilli está vindo para o Corinthians. Eu quero dizer o seguinte, no Cruzeiro. Só que a direção nega. Agora acabou de não comprar vem. uma fazenda aqui Não vem, de volta. não vem. Claro, vai disputar. Ganhou a Copa do Brasil. Não vem pra cá, o Mano. Uma Libertadores. Eu não sei qual é a situação do Mano no O Mano não Cruzeiro. vem mais para cá. Só... Quer dizer assim, por exemplo, o Mano basta treinar bem o Atlético Paranaense e fazer um jogo de exceção em Porto Alegre para ser lembrado para treinar o Grêmio. Foi o caso do Fernando Diniz. Eu tenho algum conhecimento sobre esse treinador, Thiago Nunes. Eu conheço o pai, conheço ele quando treinou o Rio Grande de Santa Maria, quando treinou o Inter, quando treinou o São Luís de Ijuí, quando treinou a base do Grêmio, do Juventude. Eu conheço ele. Conheço, inclusive, as suas reações pessoais. Conheço. Acho no Veranópolis também. Acho que não é. Ele é um estudioso. Ele é estudioso, mas ele precisa de um freio. Este precisa de um grande freio para ele. E agora, por isso que é bom o telespectador que participa do programa. O terceiro nome que foi cogitado foi do Rogério Ceni. Nos passa Ceni, exatamente. Nos passa o Márcio Fraga aqui, Márcio, Mas também acho que não é o momento. O Rogério Ceni entra para treinar o Grêmio, os caras vão mandar ele lembrar daquele jogo contra o Internacional. Você não tem nenhuma chance. Tem coisas no futebol que são muito claras. E o pai dizendo que ele é colorado, né? O pai já disse várias vezes que o Rogério era colorado. Isso me lembra uma ocasião que o Grêmio teve um dia, nem vou dizer o nome dele, já passou tanto tempo, é um desgaste para o cara. O cara assumiu uma vice-presidência do Grêmio, aí ele resolveu convidar o Clóvis Duarte para ser o chefe de comunicação do Grêmio. Clóvis Duarte, colorado sócio. Mas olha aqui, Daci, o Eduardo... Esse vai ser o que vai ser? Nessa época da dedicação do Gilson, do Clementino e companhia, o Grêmio não tinha dinheiro, tem que levar em consideração isso. E o Martim também diz assim, o Renato vive um dilema entre o amor e o dinheiro, a escolha dele. É verdade. O amor pelo Rio, ao Flamengo e o ele vai ter o amor pelo Grêmio e o dinheiro. O amor mas pelo ele tem o amor Flamengo pelos dois. Não, ele tem o amor pelos dois. Agora eu me confundi. Só que assim, agora eu fiquei meio confuso. O telespectador está dizendo que é o amor do Grêmio e o dinheiro do Flamengo. Não é. Ele aceita de bom grado o dinheiro dos dois. E ele é o Renato Carioca, gente. Ele é carioca. Ele nasceu lá. Ele, por acaso, foi parido aqui ao lado de Bento Gonçalves. Mas ele nasceu lá. Quantas vezes ele jogou no Grêmio? Olha aqui, ó. Quantas vezes o Renato jogou no Grêmio? Maravilhoso, olha aqui, ó. Telespectador que acompanha informado. Olha aqui para ti que deu essa informação aqui, ó. O Marcelo Lopes, essa fazenda do Mano Menezes, ele já tem há mais de 2 anos aqui, entre Guaíba e Barão do Ribeiro. Tá bem, ele deve ser o advogado que cuida dos negócios dele. Tem informação. O capataz. Tem capataz. Mas ele teve, o Fábio informação. quer dizer que ele podia querer aproveitar, porque há 2 anos ele está no Cruzeiro. O Renato jogou 2 vezes no Grêmio, 5 no Flamengo. Bom, logo após... Eu vou dar uma informação para esse que sabe tudo do Mano Menezes. O Mano Menezes, em Venâncio Aires, o Mano Menezes tinha um bar. O Mano Menezes atendia os clientes nas mesas e entre uma mesa e outra por dia ele percorria 9 quilômetros. O bar dele estava sempre cheio. Então, ele estava sempre em boa forma. Tem que chamar... Mas peraí, só não tem que chamar o... Ele já estava rico em ser do bar. Na época me vê o que é o futebol. Que é o futebol, né? Ele, um tempo lá no programa da Guaíba, depois que ele tinha treinado o 15 de Campo Bom, que foi vice-campeão da Copa do Brasil, ele participou do programa comigo, assim, uma época, ele chegou a determinada época que ele era sustentado pela mulher, que era uma professora lá em Santa Cruz. Ele era sustentado pela mulher. Ela trabalhou numa fumageira. O Mano Menezes tem uma história muito bonita e eu vou dizer mais uma coisa para vocês. Se eu ligar agora para o Mano Menezes,
ele me atende na hora. Ele Minha tem essa dupla de característica. volante lá no Ele tem essa característica. O Renato, eu não sei se me atende. Aliás, o Renato não me atende. Não, mas eu tive essa brilhante. Entendeste? Só o JB. Ele, até num dos últimos jogos do Cruzeiro aqui, ele me viu, me chamou no coletivo, e é exatamente isso. Mas, não, eu estou dizendo. verdade. Não esquece Mas eu momentos. compreendo o Mano. O Mano nunca teve na seleção brasileira. O Mano nunca. E o Renato já teve em todos esses lugares. Vamos até agora a nossa redação, porque logo após o nosso Dois Toques vem o Jornal da RDC. E a Fabiane Flores está lá nos últimos ultimatos, preparando o nosso Jornal da RDC, que vem na sequência. Ela traz agora as manchetes que teremos no Jornal da RDC. Boa noite, Fabiane. Oi, Cadu. Muito boa noite a todos que nos acompanham nesta sexta-feira. Então, hoje no Jornal da RDC a gente vai falar de política, porque hoje teve um evento aqui na capital em que o vice-presidente eleito, Hamilton Mourão, esteve presente e ele afirmou que Bolsonaro deu liberdade para montar nova estrutura para controlar principais atividades do governo. Mas nós também vamos falar de infraestrutura, porque foi inaugurado um viaduto na cidade de Gravataí, aqui na região metropolitana. A obra faz parte do projeto de duplicação da ERS 118. Mas também tem previsão do tempo, segurança pública e muito mais. Então não esqueça, Jornal da RDC começa logo após o programa Dois Toques. Não perca. Cadu. Pois é, aí veio o Jornal da RDC e na sequência o Cruzando as Conversas. Nossos Dois Toques para a Banrisul, que é o Banco dos Gaúchos, é o nosso banco. Você que inclusive já é cliente do Banrisul, se não baixou o aplicativo, baixe, porque você tem a garantia do Banrisul. Se não é, clique e simplifique. Abra a sua conta no Banrisul. Nossos Dois Toques também para o Grupo Unificado. Pensou em escola, pensou em colégio, é com o Grupo Unificado. Vamos para um rápido intervalo, voltamos ligeirinho para o último bloco do Nossos Dois Toques. (21h51), voltando com o nosso Dois Toques dessa sexta-feira, nosso Dois Toques para Village Serviços Contábeis. É só você acessar o site da Village, se tornar um cliente lá da Village, www.village.com.br. Nosso Dois Toques também para o Grupo Hospecir, que é todos os ramos seguros da Assistência Financeira e Previdência, patrocinador oficial Pilar do São José, que está aí na Série C no próximo ano do Campeonato Brasileiro. Milton Machado trocando todo o gramado sintético agora com selo FIFA, né, para as competições do São José no Passo da Areia no próximo ano. Nossos Dois Toques também para micropigmentação Priscila Santarém, espaço de beleza facial especializado em diversos procedimentos. Contato pelo fone 999-66-1410, código de área 51, para você ter uma melhor ideia do que é também o código de área 51 pelo 999-66-1410. Pelo Instagram também da Priscila Santarém, que é pelo Instagram, né, melhor dizendo, @Priscila_Santarém. Olha aqui, o Marcelo continua te respondendo em relação à fazenda do Mano. Moro em Guaíba e tenho amigos vizinhos na fazenda do Mano. Sempre que pode, ele está por aqui. Sujeito simples e educado. Só que tem uma coisa. Marcelo disse para ele nos convidar para uma festa. Deixa eu contar rapidinho, em 10 segundos. Só que não é vizinho. Eu tenho 10 segundos. Nós estávamos no sorteio para a Copa do Mundo da FIFA, e nós fazemos parte do comitê organizador local. E depois de, sei lá, quase 10 anos que eu não encontrava o Mano Menezes, ele gritou lá, estava o Pelé junto, estava uma galera junto. O melhor assessor de imprensa que eu conheci, trabalhamos juntos lá no Juventude, então é um cara que de fato é diferente. Mas aí a minha... Não, vai ser diferente. Amanhã teremos a decisão da Libertadores da América. Primeiro jogo, 2-2. Domingo passado que ele está estilo Paulo César Carpegiani. Não dá ali, cabelo. Mas o que eu te disse? E a canhotinha, a bola... bola... Mas é só o estilo. A canhotinha, quem sabe, né? A canhotinha é parecida. Vem cá, e amanhã a decisão da Libertadores. Carpegiani jogava com a direita, hein? Quer dizer, eu fiquei pensando. Carpegiani era direito. Sim, era direito. Né? O que ele fazia com a direita, ele faz com a esquerda. Ah, tu faz com a esquerda. Mas ele era, ó... Tu sabe, então deixa eu contar. Tu sabe o Júnior, lateral direito do Grêmio, que é aqui de Porto Alegre, que foi pro São Paulo, agora tá no exterior, tal. Ele era tão marrento, que o Juliano apelidou ele de Cafu Canhoto, porque ele se achava um Cafu. Achei que a apelidade de João Batista. Vem cá aí amanhã o River e Boca. Olha, o mesmo trio de arbitragem que apitou o Grêmio e River, e também o mesmo... equipe do VAR. O que dá para dizer isso? Adiós, Boca! Adiós, Boca! É a mesma Comebol. Adiós, Boca! Eu acho que o É que o River é melhor. O River é mais time, ele vai jogar em casa. Mas o Boca é mais copeiro.
Isso não tem dúvida. Eu lamento informar. Isso pesa muito nessa hora. É só não colocar o Benedetto e o Ávila, 2 centroavantes. Eu não entendo, o futebol desde que nunca deu certo. Quando que deu certo com 2 centroavantes? Romário e Ronaldo não deram certo jogando juntos. E os caras querem me botar 2 centroavantes, o Ávila e o Benedetto. Eu tenho dificuldade de ver juntos o André e o Jael, o Damião e o Brenner. Isso eu tenho dificuldade de ver. Mas olha aqui, ó. Mas olha aqui, até o Márcio te respondeu aqui, ó. O Damião é 9 puro. Apesar de não ser um craque, serve para o Inter. É importante. Também, mas ótima opinião. Eu gosto que as pessoas tenham opinião, só que eu tenho a minha. Eu achei que faltou qualidade. Vou contar uma história rapidinha, historiazinha assim boa. Copa de 82, vocês não eram nascidos ainda. Chegamos num restaurante em Barcelona, toda a equipe da Rádio Gaúcha na época, Rui, e Zero Hora, Roberto Azevedo e tal, todo mundo. E no restaurante onde a gente chegou, jantavam Xuxa, Pelé e mais 3 ou 4 amigos. Roberto Azevedo, não sei se vocês conhecem, tu deve conhecer, Fábio Berti, o Cadu conhece, é um repórter de jornal, um homem de jornal extraordinário. Hoje ele só presta assessoria. Nós entramos no restaurante e o Roberto Azevedo, para vocês terem noção de como era a vida, o Roberto Azevedo entrou. E aí, negrão, tudo bem? Aí o Pelé, fala gaúcho, tudo. Os caras sabiam quem era da onde. E o Pelé por isso. Quando eu vejo uns caras pegar o celular e passar por ti assim para tentar dizer. São outros tempos, Bom, ponto final. Como sempre, saímos daqui, vamos ao Barranco, restaurante Cascarinha mais do Rio Grande do Sul, referência nacional. E domingo tem o Barranquinho, né? Terça, quarta e quinta, os domingos, promoções do Barranquinho. Aí você escolhe, eu estou no complexo do Barranco à sua disposição. Eu vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Moro. Lá na Avenida Ipiranga 8113, lá tem Lifan e tem Kia, você escolhe, está super bem qualquer uma delas. E a nova revenda da Kia, na Avenida Ceará 370. Bonita, eu passei lá na frente. Linda, né? Hoje. Se você vai balada final de semana, quer saber de blitz, vai para um cinema, um teatro, quer saber de estacionamento, aí Teletax, peça pelo telefone 32 26 19 19, 24 horas à sua disposição e a segurança que ele leva e que ele traz. Se você vai para longe, vai voar alto, você vai de táxi aéreo. O nosso resenha final, nosso jogada final, né, no próximo domingo, não irá ao ar em função da nossa transmissão ao vivo, né, que é o mais antigo festival hípico que vai ser realizado aqui em Porto Alegre. Nós começamos a nossa cobertura a partir das 18 horas, que será inclusive a prova da RDC TV, depois vem o Grande Prêmio, só que esse tipo de esporte ela tem hora para começar e não tem hora para terminar. Ela pode terminar às 10h30, 11 horas, 11h30, meia-noite, mas então por isso que a nossa jogada final não estará no ar nessa, mas como eu disse, parabéns com o JB, também na reportagem lá, e toda a nossa equipe, são mais de 20 pessoas envolvidas aí neste primeiro grande evento que a RDC, primeiro de muitos, evidentemente, que a RDC TV estará trazendo para vocês. Então, nossos Dois Toques volta na segunda-feira. Na sequência vem o Jornal da RDC, logo após o Cruzando as Conversas. Bom final de semana a todos. Tchau, tchau. Tchau, Cadu. Nacional Gás, energia indispensável. Kia e Lifan Sam Motors, Avenida Ipiranga 7110. GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas.